mas eu quero conservar um coração grato a ti. Te agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Esquecem de ti, mas eu quero. Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Sejam bem-vindos aqueles que já estão conectados, aqueles que vão conectar ainda, que vão assistir depois, aqueles que já estão aí. Vamos curtir, vamos compartilhar esse culto, vamos abençoar mais alguém, trazendo, né, essa palavra de Deus, louvores a mais vidas, amém? Vamos começar o nosso culto. Quero convidar você a ler a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmo 100 é um salmo de ações de graças. E nós vamos ler o Salmo de número 100. Você possa pegar a sua Bíblia aí, se você estiver com essa disponibilidade. E vamos ler além, amém? Diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com louvores, com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade do Senhor acompanha todas as gerações. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos, Senhor, mesmo que online, mesmo que através da internet, mas estamos no mesmo Espírito, Teu Espírito Santo. Pai, nós lemos na Tua Palavra, Senhor, que nós devemos entrar nas Tuas portas com ações de graças. E nós queremos fazer isso, Senhor, te agradecer por tudo. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelos irmãos, ó Pai, estamos juntos. O Senhor tem sustentado a cada um, meu Pai, e nós estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer. Fala aos nossos corações nesta noite, Deus. Nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como eu falei, se é um culto online, não deixe de compartilhar. Compartilhe lá no Facebook, né? Já está lá o link lá, compartilhe lá. Copie o link aqui no YouTube, mande lá pelo WhatsApp, mande pelo Facebook. Eu sei que tem muita gente que está em casa e às vezes está triste, precisando de uma palavra de Deus, e essa é a oportunidade para a gente semear a palavra de Deus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Fique com esse louvor aí, louve ao Senhor na sua casa, né? Declare o seu louvor ao Senhor agora, em nome de Jesus. Nada tenho de valor
altar. Tu és meu Deus, meu Senhor, minha vida, meu louvor, pra te adorar, glorificar, teu nome santo exaltar. Tu és meu Deus, meu Senhor, minha vida, meu louvor, Jesus. Pra te adorar, glorificar, teu nome santo exaltar. Tu és meu Deus, meu Senhor, minha vida, meu louvor, pra te adorar, glorificar, teu nome santo exaltar. Tu és meu Deus, o meu Senhor, minha vida, meu louvor, Jesus. Tu és minha vida, meu louvor, Jesus. Tu és minha vida, meu louvor, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é a nossa vida, é o nosso louvor, Ele é tudo para nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir a você, se você tem uma criança próxima a você aí, seja seu filho, seu neto, seu vizinho, enfim, seja quem for, estenda a mão, vamos orar, vamos abençoar as crianças em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa as crianças, continua guardando elas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, livrando de todo mal. Pai, se há alguma enferma, cura, Pai, a enfermidade em nome de Jesus. Oh Deus, que elas cresçam saudáveis, ó Deus, inteligentes, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, para aqueles que os têm, ó Deus, que em nome de Jesus, agora eles sejam abençoados, é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, lembrando que nós vamos ter a nossa ceia, né? Eu sei que ontem nós ceamos também e não há problema nenhum a gente ter ceia todas as vezes. Jesus mesmo falou, todas as vezes que comerdes, né? Lembrai de mim. Então nós fazemos esse memorial e é mais do que um memorial. A ceia do Senhor traz inúmeros benefícios para nós e eu quero convidar você. Então vá preparando a sua ceia aí que daqui a pouco nós vamos fazer a ceia do Senhor, ok? Vamos cear juntos, em nome de Jesus, nessa noite fria, né? Mas o Espírito Santo aquece os nossos corações, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos também orar nesse momento pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Se você deseja, né, fazer a sua oferta ou entregar o seu dízimo, esse é o momento. Tem um número de Pix que está passando, uma chave Pix, né? O Pix você pode fazer com o celular, pode fazer com o CPF, pode fazer com o e-mail ou uma chave aleatória. Nós temos um número, está passando aqui embaixo, no rodapé aqui do vídeo. Essa chave Pix você pode utilizar ela para fazer a sua oferta ou seu dízimo, ok? E eu creio que nós vamos estar orando e como nós falamos hoje pela manhã, Deus abençoa, a bênção no dízimo. Sabe, muitas vezes a gente fica constrangido, o diabo quer nos constranger de falar isso, porque no mundo tem várias pessoas falando várias bobagens. A verdade é que Deus ama aquele que dá com alegria, está na palavra. Então, fique à vontade para ofertar na obra de Deus, independentemente de qualquer comentário que alguém faça. Nós cremos que Deus é aquele que nos abençoa, e abençoa sim, quando alguém tem o coração dedicado à sua obra. Então eu quero orar nesse momento, amém? E você vai poder fazer a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, a Ti damos a honra e a glória e o louvor.
Oh, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro pela prosperidade dos teus servos. Pai, que eles tenham tanto, ó Deus, que eles tenham que ofertar, que eles tenham que dar. Ó Deus, seja tanta bênção na vida deles, ó Deus, que eles não seja possível conter, ó Pai, não seja possível reter. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que a tua abundância venha sobre cada lar, cada família, cada um, Senhor, que nesse momento é alcançado por essa transmissão, que seja, Senhor, abençoado de toda forma, seja com saúde, seja com bens, seja, Senhor, com felicidade, Senhor, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, que haja abundância de tudo, ó Deus, que vem das tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia. Nós vamos fazer a nossa ceia. Se você preparou aí, eu já tenho preparado aqui a minha, o pão, tenho o cálice e eu quero consagrar nesse momento. Aí é que você vai tomar também na sua casa, em nome de Jesus, amém? Nome de Jesus. Isso eu sei que é pão, eu sei que é um suco, mas eles representam o corpo de Cristo, aquele que foi partido pelos nossos pecados, o sangue foi derramado para a nossa remissão, e é isso que representa. E além de representar isso, ele opera também maravilhas em nós. Então, coma e beba crendo que Deus é maravilhoso para efetuar tudo aquilo que é necessário na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos os elementos da ceia, não apenas aqueles que estão aqui nas minhas mãos, esses que estão nas minhas mãos, mas aqueles também que estão, Senhor, nas mãos dos teus filhos em casa, que vão comer agora, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos, restaurados, curados, Senhor, levantados no seu ânimo, em nome de Jesus, que algo sobrenatural aconteça. Oh, Deus querido, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Você pode comer do pão. Pode beber do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te restaure, que o Senhor te abençoe, que coisas maravilhosas de Deus aconteçam na sua vida, mais do que você pediu e mais do que você espera. Que o sobrenatural de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e te surpreenda com bênçãos repentinas da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está compartilhando esse culto? Você está curtindo esse culto? Faça isso. Abençoe alguém. Às vezes nós ficamos tímidos, né? Ou não sabemos. Se você não souber fazer, se você não souber compartilhar, é só falar com a gente que a gente faz um vídeo tutorial mostrando como você compartilha o culto, como você compartilha no Facebook, como você compartilha no WhatsApp, enfim, é muito simples, ok? Glória a Deus, mas nós temos que abençoar outras vidas. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós vamos trazer uma palavra hoje, uma palavra da parte de Deus, e eu creio que vai abençoar a sua vida, eu creio nisso. Sabe, eu creio muito na palavra de Deus. Na verdade, e a única coisa que eu creio na palavra de Deus, creio que é a vontade de Deus, creio que ela se torna realidade, que ela se manifesta na nossa vida. Então eu quero, em nome de Jesus, nessa hora, te convidar a prestar atenção. Eu sei que em casa nós somos tentados a ficar um pouco mais dispersos, né? Porque em casa acontecem as coisas, né? Alguém chama a gente, ou a panela apita, enfim, tanta coisa acontece. Mas que você ficasse ligado com o Senhor,
para aquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Amém? Não perca por nada. Às vezes Deus quer nos trazer a resposta que a gente está tanto precisando, tanto procurando, e a gente não prestou atenção e passou despercebido. Saiba que essas palavras que a gente prega aqui, assista depois de novo, assista mais uma vez, porque é normal perder uma coisa ou outra, e é surpreendente quando a gente assiste a segunda vez, a gente vê, puxa, mas eu não tinha percebido isso aqui, eu não tinha prestado atenção nisso aqui. Tantas vezes isso acontece, não é verdade? Então, vamos, em nome de Jesus, receber a palavra. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de ministrar o teu precioso rebanho. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para falar acerca daquele que é verdadeiro, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Usa, Pai, as minhas cordas vocais, eu te peço, como instrumentos das tuas mãos, e que toda força maligna que se levanta contra a pregação do teu evangelho caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: Jesus é o nosso único padrão. Aleluia! Jesus é o nosso único padrão. Aleluia! Esse tema, embora tenha o Espírito Santo trazido ao meu coração, mas ele trouxe uma lembrança há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Nós, eu, Simone, nós estávamos participando de um festival de música dos juvenis, dos adolescentes da igreja, e era uma música com esse tema aí: Jesus é o nosso único padrão. E como uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração é nesse sentido, eu resolvi usar esse tema, porque é verdade, Jesus é o nosso único padrão. E eu quero pedir que você preste bastante atenção, porque nós vivemos num mundo, especialmente agora, onde nós vemos muitos daqueles que foram crentes um dia, querendo dizer agora que Jesus não é nada disso, que não precisa de Jesus, que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de nada, que agora eles estão melhores, porque agora eles estão vivendo a vida deles e eles não precisam de mais nada. Eles não precisam de Deus, eles não precisam de nada. Só que a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus ele é o único caminho, ele é a única verdade, e ele é a única vida, ele é. Então, para aqueles que estão se desviando dessa verdade, isso é algo muito triste. Mas João já tinha advertido a respeito disso, falando, olha, que nos últimos dias, haveria muitos anticristos. Tem a figura do anticristo, que é aquele ser que vai aparecer e que vai se levantar contra as coisas de Deus, mas não é somente isso, tem também os vários anticristos menores. E ele destaca dizendo o seguinte, olha, eles saíram do nosso meio. Ou seja, não são pessoas lá do mundo que nunca tiveram contato com Deus, que se levantam contra, não. São aqueles que saíram do nosso meio. Ele disse, se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas eles saíram do nosso meio. E infelizmente hoje nós temos muitas pessoas que já foram crentes e que agora atacam o Evangelho. Mas eu quero que você nessa noite saia daqui com essa visão bem clara do padrão de Deus para a nossa vida, o padrão de Deus na nova aliança. Porque a aliança antiga, a aliança do Antigo Testamento tinha um padrão. E esse padrão, na aliança antiga, era inatingível, porque era o padrão da lei. E o homem não conseguia atingir. Mas a nova aliança tem um padrão também. E embora possa parecer inatingível, não é. Porque esse padrão ele é gerado em nós através do Espírito Santo. Então nós vamos começar lendo. Se você tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Comece lendo em Efésios, capítulo 4. E nós vamos começar do versículo 6
ao versículo 8. E vamos conservar a Bíblia aí aberta em Efésios 4. Diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de Cristo. Cristo é a medida. Amém? Cristo é a medida, é o padrão. Você já pensou que aquele pão de forma que você compra no mercado, eles todos têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de fatias, né? Da mesma marca, quando é da mesma marca, eles têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de fatia. Por que eles têm esse mesmo tamanho e número de fatias? Porque eles foram feitos no mesmo padrão, na mesma medida. Há uma medida, há uma forma, né? E eles são feitos nessa forma, na mesma medida. E aqui o texto diz que cada um de nós recebemos os dons, ou o dom de Cristo, na medida, a medida do dom de Cristo. Jesus é o padrão, ou seja, na nova aliança, isso deve ficar muito claro no nosso coração, tudo que acontece na nossa vida, o padrão é Cristo. A medida é Cristo. O molde é Cristo. A forma é Cristo. Ele é sempre aquilo que vai ditar como nós devemos ser. Olha, o padrão dos dons é a medida do dom de Cristo. Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É a medida de Cristo. Ele é o padrão. Mas vamos continuar. Olha o versículo 11. Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja que toda a obra do Espírito em nós, toda a obra de Deus em nós tem por finalidade, está escrito aqui, vou voltar ao texto, tem por finalidade fazer com que nós cheguemos à estatura do Filho, ao pleno conhecimento, ao perfeito conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele é o padrão. Mas alguém vai falar, mas isso é impossível. Irmãos, é impossível quando nós estamos falando de carne. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, a carne e o sangue não subsistem diante de Deus, mas a obra que o Espírito Santo fez em nós não é uma obra carnal. Nós agora temos vida em Cristo, temos vida espiritual, não tínhamos antes. Antes estávamos mortos pelos pecados, mas agora nós temos vida em Cristo. E tudo que é feito em nós, e eu que estou falando aqui, estou falando de coisas espirituais. Quando Jesus teve aquela conversa com Nicodemos, falando que ele tinha que nascer de novo, e Nicodemos pensou que era entrar na barriga da mãe, e aquela história toda, Jesus falou, olha, eu estou falando de coisas celestiais. Eu não estou falando de coisas terrenas. Mas, infelizmente, muitos crentes, eles ficam na esfera, aliás, na esfera terrestre, terrena, simplesmente daquilo que é aquilo que eu estou vendo.
Ah, tudo que eu vejo são os meus pecados, tudo que eu vejo são as minhas falhas, tudo que eu vejo são as falhas dos meus irmãos. Eu vejo que meu irmão não falou comigo. Tudo que eu vejo, isso é o que nós vemos na carne. Mas é raro você encontrar alguém que fale do outro através daquilo que ele vê no Espírito, ou que ele crê no Espírito. Paulo fala assim em determinado momento: a partir de agora, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que é isso? Eu não julgo mais, eu não vou discernir mais segundo a minha carne. Porque segundo a minha carne, o meu irmão é cheio de defeitos, eu sou cheio de defeitos segundo a carne. Mas a obra que Deus fez, Jesus falou, olha, vai nascer da água e do Espírito, não da carne. E aí tem gente que vai pensar assim, mas aí fica muito fácil, né? É uma coisa que eles acham que o mundo do Espírito e que a obra do Espírito em nós é uma fantasia, que isso não aconteceu. O problema é a falta de fé, é a incredulidade. Estamos falando de coisas espirituais. E o texto aqui é muito claro quando diz, olha, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que ele quer? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, esses ministérios, né, esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, eles foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que ponto? Até que nós cheguemos à unidade da fé. Nós ainda não estamos na unidade da fé. Se você olha para a igreja hoje, a igreja não está na unidade da fé. A igreja está discutindo, irmãos, se fala em línguas, se não fala em línguas. A igreja está discutindo se raspa a axila ou se não raspa a axila. A igreja está discutindo se pode fazer sobrancelha ou se não pode fazer sobrancelha, se passa pasta ou não passa. A igreja está discutindo coisas assim ainda. Como é que vai ter unidade da fé? Há aqueles que ainda acreditam que precisam fazer sacrifícios para agradar a Deus. Como é que vai ter a unidade da fé? Nós não chegamos ainda à unidade da fé. Mas agora, para isso que nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mestres. Para quê? Para que a igreja, para que o corpo chegue na unidade da fé. A estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Que coisa maravilhosa. É bom ouvir a palavra de Deus, não é? Então veja só, olha o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Então, qual é a questão? Nós temos que deixar de ser meninos. Mas como é que a gente deixa de ser menino? Ouvindo o ensinamento sólido dos apóstolos, profetas. Mas o que acontece quando os profetas e os mestres são meninos? Sabe, irmãos, essa geração tem uma carência muito grande de ensinamento sólido. E quando eu falo ensinamento sólido, falo ensinamento minimamente afetado pelo denominacionalismo. Consegui falar. O que é isso, pastor? Muitas vezes o ensino da Bíblia está afetado pela visão da denominação. A denominação é calvinista, então vai ser afetado pela visão calvinista. E a arminiana vai ser afetada pela visão arminiana. Mas, irmãos, o evangelho não é calvinista, nem arminiano, nem coisa nenhuma. O evangelho é de Jesus Cristo.
Esse é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Não é de Armínio, não é de Calvino, não é de ninguém, não é de nenhum desses. E muitas vezes a gente vê alguém bater no peito. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou de Jesus Cristo. Aleluia. Porque o objetivo é que a gente deixe de ser menino. O menino, como é que o menino é? O menino é inconstante. O menino está aqui mexendo numa coisa aqui, aí você mostra um pirulito para ele lá, ele corre lá para pegar o pirulito, ele está lá, daqui a pouco alguém puxa um biscoito de chocolate, ele já correu para o outro lado. Esse é o menino inconstante. Por que Jesus é o padrão? Jesus não era inconstante. Jesus não era menino. Jesus tinha a sua estatura, ele tinha a estatura de varão perfeito. Estatura é altura, né? Vamos dizer assim. Mas não estamos falando de altura física. Porque a pessoa pode ter uma altura física de adulto, mas ser menino, espiritualmente falando. E quando nós falamos de Cristo como padrão, ou de Cristo como medida, estamos falando justamente isso. Olha, precisamos crescer espiritualmente. Não há crescimento espiritual sem a palavra de Cristo. Não há crescimento espiritual se você coloca óculos de denominações. Infelizmente é isso. Você precisa começar a ler a Bíblia, né, sem os óculos denominacionais. Por quê? Porque colocaram na sua cabeça que tem que ser calvinista, ou que tem que ser arminiano, que tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Leia o Evangelho. Porque no Evangelho, tanto uma coisa como a outra estão errados. Nós encontramos pontos questionáveis dentro dessas doutrinas. Não no Evangelho, mas nas doutrinas que interpretam o Evangelho. Tanto um lado quanto o outro, vai ter o lado bom, mas vai ter o lado ruim. Tanto um lado quanto o outro vai ter uma coisa certa, vai ter coisa errada. Então, abandona, fica com o Evangelho, é melhor. Nós precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Agora, olha a realidade de como há essa necessidade de Jesus se tornar o padrão da nossa vida em tudo. Olha só, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que Paulo está escrevendo isso? Ele está falando de forma carinhosa. Filhinhos, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. O que ele quer dizer com isso? De novo sentir as dores de parto? Imagine só, você, minha irmã, que já teve filho, e você sabe o que é dor de parto. E você tem a dor do parto, mas quando a criança nasce, aquela dor do parto, ela cessa, ela para. Ela é apenas um mecanismo para que a criança seja expelida, para que o parto aconteça. É a dor do parto. Mas pensa só, você ter o filho, ter a dor para ter o filho, e depois do filho nascer, você ter a dor de novo. Quando são gêmeos é assim, né? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Quando nós lemos no capítulo 3 de Gálatas, nós vemos que os Gálatas caíram. Por que eles caíram? Eles começaram no espírito e terminaram na carne. O que é começar no espírito e terminar na carne? Olha, eles começaram no espírito crendo. Eles receberam o evangelho e eles creram. E isso é começar no espírito. Mas depois, alguns judaizantes, aqueles que criam que o evangelho não era suficiente, como tem gente hoje que crê que o evangelho não é suficiente. Tem gente hoje que crê que o evangelho não é suficiente, crê que tem que adicionar coach, que tem que adicionar psicologia, que tem que adicionar isso, aquilo, outro, porque o evangelho não é suficiente. Aqueles também pensavam assim. Não é suficiente, tem que adicionar a lei. Se não adicionar a lei, vocês não vão ser salvos de coisa nenhuma.
Então eles se intrometeram no meio da igreja e começaram a falar isso para as pessoas. Olha, se vocês não se circuncidarem, isso aí, crer em Cristo, não vai adiantar de nada, não. E aí Paulo diz que eles caíram da graça. Quando você está na graça e vai para a lei, você cai. Então isso quer dizer que a graça está aqui e a lei está aqui embaixo. Se eu caio da graça, é porque foi para a lei. A maneira de cair da graça é ir para a lei. E ele fala, filhinhos, por quem tem as dores de parto de novo. Ou seja, vocês já tinham nascido e agora vocês vão ter que nascer de novo. É um retrocesso. Voltar para a lei é um retrocesso. E ele fala, eu sinto a dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Jesus, que é o padrão, ele precisa ser formado. Toda vez que nós nos desviamos e vamos para a lei, estamos perdendo a formação de Cristo em nós. Porque aquele que quer se justificar pela lei está abandonando Cristo, está virando as costas para Cristo. Porque se você precisa da lei, quer dizer que o sacrifício de Jesus não serviu para nada. Se você precisa da lei, quer dizer que foi inútil Jesus morrer na cruz. Não precisa morrer por mim, eu vou me salvar pela lei. E é exatamente isso. Então aquele que diz que tem que adicionar a lei está errado. Não entendeu o evangelho. Não, tem que adicionar um pouco de lei, senão o povo se desvia. Não é isso não. É a graça que nos guarda de tropeçar. É a graça que nos guarda na presença de Deus. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, por causa dessa razão, estava dizendo para os Gálatas, olha, eu sinto as dores de parto tudo de novo. Já tinham nascido, agora eu sinto a dor de parto de novo. Até que Cristo seja formado em vocês. Por quê? Porque perdeu. Caiu da graça. Aleluia. Romanos 8, versículo 17. Glória a Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja bem, então quer dizer o seguinte, que se Cristo é o padrão, e eu sigo o padrão, eu entendo isso pela palavra e aceito esse padrão em mim, a Bíblia está dizendo aqui, olha, eu sou herdeiro com ele, se eu padeço com ele, eu vou ser glorificado com ele também. Porque ele é o padrão. Quando o crente, a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos, eles ficaram todos bobos, né, emocionados, porque foram chamados de cristão, porque cristão é um pequeno Cristo. Embora seja cristão, parece que é maior, não, mas é um pequeno Cristo. Isso somos nós. Então nessa terra, muitas vezes nós padecemos com ele. Nós somos perseguidos, somos maltratados, as pessoas nos rejeitam porque nós somos crentes. Eu como pastor já cansei de sofrer isso, né? Lógico, tem muito mais gente que honra a gente por ser pastor do que aqueles que desonram por ser crente. E graças a Deus, eu sempre experimentei isso. Às vezes a gente chega no lugar e tem alguém que não gosta muito de crente, aí quando sabe que eu sou pastor, eu sinto na hora, né? A pessoa já fica meio assim, meio incomodada, porque acha logo que pastor vai vir com aquela história de sermão, de que você tem que aceitar Jesus, né? E de repente, quando eles começam a ouvir, eles mudam a ideia. Eles mudam a ideia, porque o evangelho é isso, o evangelho transforma a mente, transforma a mentalidade. Então, Paulo está dizendo, se com ele nós padecemos, se você está sofrendo com Jesus, pastor, está muito difícil. Olha, está difícil, eu não sei mais, você vai ser glorificado com ele também. Aleluia. Continue firme. Grande vai ser a sua glória, grande será o seu galardão. Está sofrendo com ele, vai ser glorificado com ele. Aleluia, porque ele é o padrão, ele é a medida. Então, se você está na medida aí de Cristo, no padrão de Cristo, na forma de Cristo, não tem problema não.
você vai ser glorificado com ele, porque da forma que ele foi glorificado, você também será. Que maravilha! Veja bem, e olhe só aqui, João, 1 João, capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Esse é um texto que provavelmente algumas pessoas vão falar assim, não, mas é maneira de dizer, né, pastor? É uma maneira de dizer, né? João não tem isso. Se você for ler os livros, os evangelhos de João, o evangelho de João, as cartas de João, você vai ver que João não tem isso. João não tem essa maneira de dizer, ele é direto. E o que ele está dizendo aqui, que o perfeito amor de Deus para com a gente, ele é tão perfeito, para que quando chegar o dia do juízo, e o juízo não é sobre nós, não, é sobre o mundo, quando chegar nesse dia do juízo, nós vamos ter confiança, nós não vamos ficar com medo. Ah, vai vir o juízo. Quanta gente fica pensando, o mundo vai acabar, vai vir o juízo, irmãos. Nós vamos ter confiança. Por que nós vamos ter confiança? Porque como ele é, como Jesus é, nós somos também neste mundo. Já pensou nisso? Eu não vejo isso como maneira de dizer, como maneira de falar, de forma alguma. Eu vejo isso como uma grande bênção. Se Jesus foi nesse mundo cheio de poder, você também é cheio de poder. Se Jesus foi nesse mundo capaz de enfrentar as dificuldades, ter ousadia, você também, porque assim como ele é, somos nós no mundo. Se Jesus não tinha enfermidade, você também é capaz de vencer a enfermidade. Se Jesus não tinha falta de nada, você também é capaz de vencer a falta das coisas. Se Jesus não tinha depressão, você também é capaz de vencer a depressão, porque o poder dos poderes está em você. Agora eu quero te mostrar um último texto que nós vamos ler nessa noite. Porque esse texto fala de Jesus, do padrão. E se está falando de Jesus, está falando de nós, porque ele é o nosso padrão. Então o que aconteceu com ele aconteceu conosco. Jesus falou, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se ouvirem a mim, vão ouvir a vocês também. Ou seja, tudo o que acontece com ele, acontece conosco. Se ele foi perseguido, foi crucificado, foi traído, provavelmente nós passemos também por situações parecidas. Mas se ele foi glorificado, nós também vamos ser glorificados. Se ele andou com poder, nós também vamos andar com poder. Se ele foi ungido, nós também somos ungidos. Veja bem, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus unge a cada um de nós, porque assim como ele é, somos nós também. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, com poder, né? E assim Jesus andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Você também tem essa autoridade, sabe? A igreja de hoje tem produzido, né, muitos crentes que não sabem, irmãos, eles não falam assim, é crente frouxo, crente medroso. Não, é crente que não sabe. É crente que não sabe. Porque o nosso medo, o nosso receio está na falta do nosso conhecimento. Se você sabe que assim como Jesus é você neste mundo, se você sabe que como Deus ungiu a Jesus, ungiu a você também, você vai saber que assim como Jesus foi capaz de repreender Satanás, você também é. Deus ungiu a Jesus com virtude, com poder, você também. E aí por isso Jesus andou fazendo bem. E por que ele andou fazendo bem? Porque Deus era com ele. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite: Deus é com você? Sim ou não?
Você tem dúvida? Se porque Deus era com Jesus, Jesus andou fazendo isso tudo, Deus é com você. Aleluia. Deus é com você. E você também vai vencer em nome de Jesus. Porque Deus é com você. Qual era o padrão de Jesus? Andar com Deus. Deus era com ele. Como é que é o nosso padrão? Andar com Deus. Deus é conosco. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em você. Aleluia. É o poder dos poderes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está o seu dia hoje. Eu não sei o que você ouviu hoje. Né? Se você não assistiu à escola dominical, não sei se você assistiu outra coisa, se você viu outra coisa na televisão, ou alguém falou alguma coisa para você. Eu não sei. Mas o que eu estou te dizendo agora é que Jesus é o padrão. E o responsável por imprimir esse padrão na nossa vida é o Espírito Santo. Ele imprime esse padrão, ele coloca esse padrão em nós. Mas o que desbloqueia esse padrão em nós? É saber e crer. Quantos não têm essa fé que eu posso orar? Eu posso falar com Deus assim? Eu posso enfrentar o diabo dessa forma? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Você precisa saber que assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Quero convidar você a orar com ousadia. Eu não sei o que te aflige nessa hora, mas em nome de Jesus, vamos orar com ousadia e declarar em nome de Jesus que a vitória é nossa. Amém? A vitória é nossa em nome de Jesus. E Satanás não tem abertura, não tem lugar, não tem nada conosco. Aleluia. Eu não sei se você tem que impor as mãos sobre alguma coisa na sua casa aí, sobre alguém na sua casa, enfim, fique livre. Né? Se você está aí em casa, está em algum lugar, de repente você está no carro, enfim, pare nesse momento e comece a ministrar. Eu vou orar aqui, mas você vai ministrar aí também, aonde você estiver. Comece a ministrar sobre a sua família, sobre os seus filhos, enfim, comece a ministrar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Jesus é o nosso único padrão. É Ele que nós devemos seguir, é como Ele que nós devemos ser. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, nessa Tua palavra. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor nos ungiu. O Senhor ungiu a Jesus de Nazaré e ungiu a nós também. A Tua palavra nos diz isso. Nos diz que o Espírito Santo habita em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, agora nós ministramos, Pai, sobre toda e qualquer dificuldade, ó Deus, seja ela física, seja espiritual, seja financeira, seja, Senhor, qualquer coisa, qualquer atraso que o inimigo queira causar na nossa vida, prejuízo, que ele queira causar na nossa saúde, qualquer coisa, Pai, nós repreendemos agora toda dor, toda enfermidade, toda necessidade. Senhor, nós ministramos agora pelo poder do nome de Jesus, que seja quebrada toda corrente do inferno, em nome de Jesus, porque a unção do Senhor está sobre nós e nós ministramos sobre a nossa casa todo o espírito de miséria, todo espírito de falta, todo espírito que tenta bloquear os nossos caminhos, nós os repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus, Senhor, e as bênçãos do Senhor são liberadas sobre nós e nós tomamos posse nessa hora, em nome de Jesus, de cada bênção. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus as bênçãos do céu. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você crê? Aleluia. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus eu creio. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Deus abençoe muito. Amém? A você e a sua família. Eu espero que você
compartilhe se você ainda não fez. Se você já fez, muito obrigado. Compartilhe, você curta o vídeo mais uma vez, eu peço. E que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos, de vitória na sua casa, na sua família. E você venha testemunhar algo que o Senhor fez na sua vida através desse culto, através das mensagens que têm sido pregadas aqui. Amém? Vamos receber a bênção e vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para todos sempre. Amém e amém. Fique com Deus e a paz do Senhor. Amém.